O Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante neste sábado à tarde, dando início à preparação para a segunda parte dessa temporada de 2025, onde o futebol retorna no dia 12 de julho para a partida contra o Vitória no estádio Beira-Rio. Na reapresentação, novidades vindas do departamento médico. Carboneiro e Gabriel Mercado treinaram normalmente, já ficam à disposição do técnico Roger Machado, que deverá receber mais reforços a partir dos próximos dias, com outros jogadores estando à disposição para trabalhar no gramado. A gente fala também sobre a viagem de um dirigente do Inter para a Europa, onde trata de duas negociações de saída, de venda, que vão beneficiar o Internacional, mas também trata de chegadas, e o foco está em dois reforços, um primeiro volante e um atacante de lado de campo. A gente fala também sobre a repercussão da entrevista dada pelo volante Fred, formado no Atlético Mineiro, com passagens e lançado pelo Internacional e que atualmente joga no Fenerbahçe. Fred falou sobre sua vontade e possibilidade de jogar no Internacional no futuro. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 28 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre a reapresentação do Internacional no CT Parque Gigante. Depois de 15 dias de folga, os jogadores do Inter voltaram ao CT para iniciar os trabalhos nesta segunda parte da temporada, a partir de agora, depois da pausa do Mundial de Clubes. Trabalhos físicos na academia, principalmente neste sábado, mas os atletas depois sim foram para o gramado do CT Parque Gigante. E aí existem algumas novidades importantes para a gente trazer para vocês. A primeira delas é Johan Carboneiro, absolutamente recuperado do problema muscular que ele teve depois da final do Campeonato Gaúcho. Ele demorou para se recuperar, teve uma regressão no quadro de sua lesão. O Johan Carboneiro trabalhou normalmente na atividade com bola, com os demais companheiros, e já está à disposição do técnico Roger Machado para as atividades e depois, para quando houver o retorno do futebol, o Johan Carboneiro está à disposição para ser titular, para entrar em campo com a camisa do Internacional. E a outra novidade, que já estava trabalhando antes dessa pausa para a Copa do Mundo de Clubes, é o zagueiro Gabriel Mercado. Gabriel Mercado trabalhou normalmente na atividade com chuva no CT Parque Gigante, dando carrinho, marcando, treinando com bola e já mostrando que está absolutamente apto para voltar aos gramados depois de a lesão que o tirou por 9 meses dos gramados na partida contra o São Paulo lá em setembro do ano passado. Com o Vitão fora, inclusive, do próximo jogo do Internacional, em função de uma punição imposta pelo STJD, existe a chance de Mercado voltar como titular para esta partida. E obviamente que tudo isso vai depender do desenvolvimento dele nos treinamentos, mas é uma possibilidade, já que ele está trabalhando normalmente, sem restrições, já há algum período, e voltou com a corda toda nesta pausa da Copa do Mundo de Clubes, tá? Quem não esteve no gramado são dois jogadores que estão no departamento médico, mas que são esperados nos próximos dias a trabalharem com bola. Eu falo de Sérgio Rocher e Alexandro Bernabei. A própria direção do Internacional admite que estes jogadores devem estar à disposição de Roger para a partida contra a equipe do Vitória no dia 12 de julho. Eles ainda não estão aptos para treinar normalmente. O Rocher, que passou por um procedimento cirúrgico na mão, o Bernabei, que teve uma lesão muscular de grau 3 na coxa, mas ambos devem estar nos próximos dias já reintegrados ao elenco. Lembrando que hoje é dia 28, o Inter tem aí mais 2 semanas de atividades antes da partida contra a equipe do Vitória, e a tendência é que esses jogadores estejam à disposição para essa partida no estádio Beira-Rio, tá? Quem não apareceu nas imagens divulgadas pelo Internacional, mas já está aqui, já está pronto para ser anunciado oficialmente e participar e integrar o elenco do Internacional, é o lateral direito Alan Benítez. Ele chegou em Porto Alegre na última sexta-feira, desembarcou na capital gaúcha, já esteve no CT Parque Gigante, mas por uma questão simples, ele não encerrou ainda o seu contrato com o Cerro Porteño. Este contrato ele só se encerra na segunda-feira. A partir de terça, ele vira oficialmente jogador do Internacional. É muito
muito provável que o Inter segure um pouco a divulgação de imagens do Alan Benítez no CT Parque Gigante para, a partir do dia 1º de julho, anunciar oficialmente, apresentar oficialmente o jogador e mostrar que ele já realmente está integrado, o que ele realmente já está integrado. Ele participou de todas as atividades hoje à tarde no CT Parque Gigante, tá? Novidades da delegação colorada que se reapresentou são essas, mas existem outras pontas sendo amarradas pelo Internacional no bastidor para este retorno de temporada. E a principal delas envolve o diretor jurídico do Departamento de Futebol do Internacional, Felipe Dallegrave, que é um dos grandes responsáveis por negociações, por elaboração de contratos, é um homem forte do Departamento de Futebol do Internacional, o Felipe Dallegrave, não pelas análises técnicas, mas pelas conduções de negócios, tá? Ele é um cara fundamental no Departamento de Futebol do Internacional. E o Felipe Dallegrave, ele viajou de Porto Alegre e ele está neste momento na Europa. E existem algumas missões a serem cumpridas pelo Felipe Dallegrave na Europa. Uma delas, e esta é admitida oficialmente pelo Internacional, é o acompanhamento de duas negociações que envolvem o Inter. Uma delas é a venda do Matheus Dias, que estava emprestado ao Nacional da Ilha da Madeira e deve ser transferido para outro clube da Europa. E o Felipe Dallegrave foi para a Europa para amarrar esta venda do Matheus Dias. E a outra situação que ele está observando é a do volante Johnny. O Johnny pertence ao Real Betis, está sendo vendido para o Atlético de Madrid e o Internacional tem direito a 20% da plusvalia deste jogador, que é a valorização que ele teve a partir da venda do Inter para o Real Betis. Ele foi vendido para o Real Betis por 6 milhões de euros e ele está sendo vendido para o Atlético de Madrid por 30 milhões de euros. Logo, o Inter tem direito a 20% de 24 milhões de euros, que, traduzindo para o real, a gente está falando aqui de 30 milhões de reais nos cofres do Internacional. É um dinheiro importantíssimo. E o Felipe Dallegrave, de acordo com o Internacional, está na Europa também para acompanhar este negócio entre Real Betis e Atlético de Madrid, para ter certeza, para acompanhar, para garantir que o Inter receba, sem maiores complicações, esta grande quantia de 30 milhões de reais por esta negociação em seus cofres. Mas existe a ideia de que o Inter avance por contratações na Europa, tá? E são dois os nomes buscados pelo Inter no futebol europeu. Um primeiro volante e um atacante de lado, um ponta direita. Estas seriam as buscas do Internacional no mercado de transferências. E, obviamente, para o Felipe Dallegrave ir à Europa para avançar, o Inter já tem nomes, mas a gente não descobriu estes nomes ainda. O que a gente sabe, tá? O Inter não vai aportar muita grana nessas contratações, no sentido de pagar passe de jogador. O Inter vai buscar atletas alternativos que estejam em fim de contrato, que possam vir através de um empréstimo. Este é o objetivo do Internacional no mercado de transferências. É aí que o Inter vai conseguir atuar. Mas o Felipe Dallegrave também está na Europa para isso. E é bem possível que nos próximos dias o presidente Alessandro Barcelos, ou daqui a pouco o D'Alessandro, o próprio André Mazzucco, alguém se junte ao Felipe Dallegrave na Europa para avançar nessas ideias de contratações. O Inter precisa contratar pelo menos 2 jogadores, no seu entendimento, um primeiro volante e também um ponta direita, tá? Por último, falando de um volante, mas não é esse que vai vir para o Internacional agora, por mais que ele esteja na Europa, eu quero falar sobre Fred, volante do Fenerbahçe, da Turquia, tá? O Fred concedeu uma entrevista para a Bandeirantes, de Belo Horizonte. Ele foi formado pelo Atlético Mineiro, lançado pelo Internacional e está no futebol europeu já há algumas temporadas, mais de uma década ele está no futebol europeu. E ele conversou com a Bandeirantes de Belo Horizonte sobre o seu retorno ao futebol brasileiro, que tem 2 objetivos e 2 possibilidades: o Galo e o Inter, que são os 2 clubes os quais o Fred já defendeu. Aspas para Fred. Tenho um carinho enorme pelo Inter, foi um clube que abriu muitas portas para mim. Eles me ajudaram muito em um momento difícil que eu tinha acabado de sair do Atlético. Fomos eu e minha mãe sozinhos para Porto Alegre e eles deram todo o suporte para nós. São 2 clubes que têm um carinho enorme. Aí já falando sobre o Galo também. Eu sou de Belo Horizonte, tenho um carinho enorme pelo Atlético. Comecei aqui. Tenho que conversar bastante com minha família, ver o melhor para a gente, mas deixo as portas dos 2 clubes abertas. Esta é a fala de Fred sobre o seu retorno ao futebol brasileiro. O torcedor colorado sonha, é claro, com o retorno do Fred ao Internacional, mas o Inter tem um páreo duro, uma concorrência dura nesta contratação, que é o Atlético Mineiro, que é o clube que o formou e que ele nem jogou profissionalmente, porque quando ele era
sub-17, ele saiu do Atlético, veio para o Internacional, finalizou a base dele no Inter e foi lançado profissionalmente no Internacional lá em 2013. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? 2 jogos deste domingo pela Copa do Mundo de Clubes. Paris Saint-Germain e Inter Miami, odd do Paris Saint-Germain 1.21, e Flamengo e Bayern de Munique, odd do Bayern 1.67. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!